Vamos começar esse nosso bate-papo. Que hoje eu vou conversar com o autor Gilberto Hackman. E ele já está aqui. Eu vou convidar ele. Ele que é autor do livro. O nosso convite. Olá! Boa noite. Olá, boa noite, menina. Seja bem-vindo ao Para Ler e Amar, Gilberto. Como você está nessa noite? Tudo bem, obrigado. Expectativa aqui. Ai, Tudo bem com você? tudo bem. Eu estou aqui tentando abrir o computador. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Estou bem, graças a Deus, Gilberto. Mais feliz ainda de ter você aqui como nosso convidado para saber tudo sobre você e o seu novo livro. Pessoal, eu vou apresentar o nosso autor de hoje, é o Gilberto Hackman. Depois ele vai me falar se eu estou pronunciando o sobrenome dele corretamente. Né? Ele nasceu em Tá, sim. Ele nasceu em 1974, na cidade de Americana, São Paulo. Em 1987, ele publicou O Fruto Disso Tudo. Por muitos anos escreveu crônicas e poesias, muitas delas publicadas nos jornais de Americana. Voltou a escrever em 2020, publicou uma nova edição do Fruto Disso Tudo em 2022 e lançou o romance de autoficção Seria para Você em 2023. Com Carioba, As Tramas de Algodão, Gilberto inicia uma série de romances históricos sobre a Vila Operária de Carioba, no começo do século XX. Seja bem-vindo mais uma vez, Gilberto. Muito obrigado. Gilberto, antes da gente entrar aqui, eu vi, né, que o seu currículo é extenso, aqui os seus livros não é o seu primeiro livro, tem outros livros, já escrevia crônica, poesias também. Nossa, adoro poesia, Gilberto. Mas me fala um pouquinho de você, como que é o Gilberto Pessoa? É casado, é solteiro, tem filhos, onde mora atualmente? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Estou casado com a Noemi, professor de inglês já há 26 anos, por aí, acho. Tenho 2 filhos, né, o Estevam e o Henrico. Sou funcionário da Câmara Municipal aqui de Americana já há mais de 40 anos. E escrevo desde sempre, né? Fiz uma pausa muito grande, tantos afazeres, mas sempre aquela vontade de escrever. Aí voltei com a pandemia, resolvi parar tudo, aproveitei a oportunidade. E daí voltei a escrever, escrever assim, sem fazer romances, né? Que exige mais tempo, mais trabalho, mais dedicação. Então foi isso. Ô, Gilberto, eu vi no seu Instagram que você diz lá que você escreve desde os 16 anos. Isso. Com 15 anos, eu já escrevi meu primeiro romance, né? Seria para você também. Daí, eu fazia ensino médio, ensino técnico aqui americano, né, lá no Polivalente. Aí despertou a curiosidade dos professores, da diretora da escola, né? Daí eles até enviaram o livro para a editora Brasiliense, né? Entrei em contato com o Caio Graco Prado, né? Que infelizmente já faleceu, que era o editor da editora. Até como ele começou a fazer uma mentoria comigo por cartas, na época era correspondência naquela época, né? Daí eu escrevi mais um livro, depois mais um outro, né? E ele sempre me orientando, até que eu fiz o fruto disso tudo em 1984, 85, né? Ele também falou que gostou, mas que não daria para publicar, que já tinha a editora ia publicar um livro de temática parecida, né? Envolvendo a ditadura militar, né? Que por acaso era o Feliz Ano Velho do Marcelo Rubens Paiva, né? Daí eu perdi o espaço ali. Foi na coincidência. Daí, teimosia, eu publiquei o livro, né? De forma independente, né, com o patrocínio da empresa que eu trabalhava. E foi muito bom, foi bastante sucesso que é americano o livro, né? Mas depois não consegui mais continuar. E daí, quando eu voltei a escrever, a primeira coisa que eu fiz foi vou reescrever o Fruto disso Tudo, tinha algumas coisas que eu queria refazer, né, acrescentar algumas coisas, né? Quando eu voltei a escrever, comecei a fazer vários cursos de escrita literária, escrita criativa, né? Então eu aprendi algumas técnicas, né? Daí eu fiz a nova edição do Fruto disso Tudo, né? Ficou muito bonito.
Tem até prefácio do Dr. José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça. Então, é o meu xodó esse livro aqui. Depois, eu ainda querendo, voltando a escrever, eu reescrevi, né? O fruto disso tudo. Mostra ele de novo pra gente, fazendo um favor. Tá. Nossa, eu achei Esse lindo. livro está na Amazon, inclusive. Uma capa muito bonita. Uhum. Ele está na Amazon, só no modo físico. Se alguém se interessar, é só procurar lá. Uhum. Depois eu publiquei, eu fiz uma autoficção, né, que está na moda fazer autoficção, fiz o Seria para Você, que é a história de um homem maduro, de 50 e poucos anos, que ele tem ele está numa apresentação musical e uma moça começa a cantar uma canção que o transporta lá ao seu primeiro amor, faz ele lembrar a primeira namorada dele. E daí ele começa a projetar todos aqueles sentimentos que ele tinha nessa moça que ele tá se apresentando, né? E daí ele tentando se aproximar dessa moça, ele vai revivendo, né? E descobrindo porque os relacionamentos deles nunca deram certo. Porque ele tinha uma prisão emocional lá no passado. Então é uma história bem bonita dessa autodescoberta do personagem, né, o Moisés aqui. E depois, reescrevendo esses dois livros, eu senti que estava preparado para fazer o livro que eu sempre quis fazer, que é Carioba, que é uma vila operária que tem aqui americana, tinha nem americana, né? Foi de 1902 até 1976, quando ela foi destruída, em volta de uma tecelagem, né? Tecelagem de tecidos Carioba, que foi a origem de toda a vocação têxtil aqui da americana, na região, foi a maior empresa têxtil do Brasil, chegou a ser. E tem uma história, a Vila Operária cheia de histórias, cheia de lendas, muita magia, muito saudosismo, era um lugar belíssimo, né? E daí eu falei, preciso contar essa história, foi quando surgiu, né? Comecei a fazer o Carioba. E esse é o primeiro livro de uma trilogia que eu pretendo fazer. Ele está cobrindo o primeiro período histórico, né, de Carioba. Eu comecei a ler o Carioba, tô amando, viu? Que bom. E eu queria, antes da gente entrar nele, voltar um pouquinho lá no o fruto disso tudo, que você disse que foi o primeiro, né? Uhum. E que quando você releu, você decidiu mudar algumas coisas. Eu acho tão importante falar isso, porque quando eu reli o meu primeiro também, eu falei, meu Deus. O escritor, a gente vê assim, o primeiro conto ou o primeiro livro que a gente escreve, a gente está sempre querendo, né? A gente aprende com o tempo. Uhum. E fala um pouquinho do processo de reescrita. Foi muito difícil para você, né? Ou você já viu ali, já sabia com os cursos de escrita que você fez, o que teria que mudar de cara no fruto disso tudo? Então, a história em si eu achava que estava boa, até a forma de escrever, né? Até gostaria de voltar a escrever daquele jeito, que era uma escrita muito dinâmica, né? Muito contagiante, mas aquela coisa de juventude, né? Mas era um livro que, por exemplo, tinha muito palavrão. Imagina o garoto com 15, 16 anos escrevendo, né? Tá depois mais maduro, ficava meio um pouco envergonhado, algumas cenas, do linguajar ali. Falei, vou dar vou tirar um pouco a tinta, descarregar a tinta, né? Daí dei uma amenizada ali e tinha algumas pontas soltas, né, que eu não tinha percebido, depois vi que tinha, né? Precisava fechar alguns arcos narrativos, aproveitei e fechei, criei algumas cenas novas para dar uma estrutura melhor na história, né? Então não precisa fazer muita adaptação, tive que fazer, mas não mexi muito na estrutura. Foi mais um enxugar algumas cenas né, que em 1987, 86 eram interessantes, mas hoje já, por causa desse politicamente correto, já não caberia muito bem. Então foi mais essa parte aí. Mas quando eu relancei o livro, muitos leitores, né, da época, falaram assim, mas você não tirou os palavrões, não, né? Então, assim, você não dá para agradar todo mundo. É porque é a essência, né? É o que escreveu É, na época, é, o que ocorreu na época você retratou no seu livro o que acontecia realmente é, naquela época. é. Então, os leitores eles esperam essa também,
essa verdade, né, É. transparecida. Eu falo assim, é igual a gente assistir o programa dos Trapalhões hoje. A gente Uhum. vê várias coisas que hoje, É. né, não é politicamente correto, mas É. que na época se Mas é muito retratavam, legal, né? É. se Muito retratavam o inteligente, costume. né? E, quais são quem são os personagens do fruto disso tudo? Ah, eu preciso lembrar agora, hein? Lembro que tem o Amauri, que era filho e neto de militares. A mãe dele era a dona Célia, que ela se suicida no primeiro capítulo. E daí ele vai investigar as causas, porque ela estava lendo um livro do escritor Diomar Braga Martins, que é um famoso escritor, né, que eu inventei, né? Que o escritor era de Americana. Daí ele vem para Americana para tentar entender essa história, que ele acha que tinha alguma coisa a ver entre os dois. Daí ele vai descobrindo que o passado da mãe dele, ela tinha relação com o Guiomar, e que ele foi perseguido pela ditadura, né, e foi exilado, e ela acabou se casando com um filho de um militar. E ele não tinha consciência de nada disso, então ele vai adquirindo essa consciência, do que foi a ditadura, as torturas. Daí ele conhece a Patrícia, que era uma estudante da Unicamp, fazia história, conhece a americana, e ela vai fazer uma mentoria com ele, abrindo os olhos para ele do que foi a história do Brasil nesse período que nós tivemos. Então a história é assim. E ela se passa em Americana Se também? passa em Americana, em 1985. Se passa em Americana. Quem conhece como a Americana era naquela época, só lê vai perceber os locais das praças, bancas de jornal, o cinema, tudo ali. O hotel que ele ficava, está tudo descrito ali no livro. E o contexto histórico É, é a ditadura. Ou ele já está mais ditadura. para frente, vai relembrar, Não, vai conhecer a época da ditadura através da mãe, é isso? é, mas a história se passa na transição, né, do regime militar para o governo civil, que logo, bem na época da eleição do Tancredo Neves, né, é bem naquela época ali que se passa a história, dos diretas já, aquela coisa toda. Né? Nossa, eu já quero ler isso também. E esse você lançou ele, Ele você é publicou ele em bem 19... legal, né? Não, né, 1987, né? É, Foi é isso. Ele esse? tem na Amazon, você pode encontrar na Amazon. Eu só tenho mais um dele, só tenho esse, é o último. Esse é o último. Eu preciso pedir mais para a editora. Gente, Mas na Amazon tem. vamos acabar a Não, live aqui com lá, ó, para pegar isso tudo, para saber é essa bem legal a história. história. Tem uma cena que se passa em Carioba também no livro, Ah, o que é Carioca Carioba, tratado é, lá. Ele tem pode uma cena lá. Tem uma olha, cena, porque em Carioba, nos anos 60, 70, teve muito, o movimento sindical foi muito forte, porque era uma vila operária, né? Então tinha muita greve, né? A questão do comunismo, né? Naqueles anos 60. Então tinha muito líder operários, sindicais, né? Sindicatos, líderes sindicais. E o escritor, então, como ele era um escritor de esquerda, né? Meio da pena para virada, eu coloquei ele numa cena fazendo discurso lá, fazendo uma agitação, um movimento de agitação lá em Carioba, né? Então tem uma cena que se passa ali. Que já naquela época eu tinha vontade de escrever sobre Carioba. E, e você me disse que você mandou ele para a editora, foi esse, e que pediu o outro autor, que era da mesma linha? Foi esse ou foi o Seria para Você? né, que eu enviei para a editora, o Fruto disso tudo foi a editora Choba, aquele de Salto, que publicou, Uhum. e o Seria para Você foi a editora Pedregulho, que também eu submeti, né, e foi selecionado, né, e daí eles fizeram a publicação também. E qual Não que é o... entendi bem a pergunta. Não, não, porque eu teve um dos livros que você me falou que enviou para alguma editora e Hum, coincidiu da editora estar publicando um outro ah, livro na foi o fruto você. disso tudo foi o fruto disso tudo na primeira edição, lá em 87. Ah, tá. Então Eu, foi eu ele. escrevia os livros e enviava para a editora Brasiliense, para o Caio Prado, né? Ele foi a única pessoa que leu todos os meus livros, né, de minha juventude.
E daí, quando eu consegui fazer um livro mais legal, ele falou, pô, esse tema, o livro até que tá bom, né? Precisa melhorar alguma coisinha, mas a gente já vai publicar um livro sobre a ditadura, então tá sem espaço. Né? Mas tudo bem. Né? O concorrente era forte. Aí em 2022 vem não, Eu relanço o Fruto disso tudo. Isso. E seria para você se você publicou em 2023. E qual que é o Foi ano contexto passado. histórico para você? Então, seria para você conta a história de um homem já com 50 e poucos anos, né? Separado, né? Que ele está sozinho, solitário, divorciado, né? É um jornalista decadente, bem assim, isoladão, tem a esposa, 2 filhos, e ele não sabe porque a vida dele está assim, né? Definhando, tristeza, melancolia, né? E até que ele está numa apresentação que a filha dele organiza eventos, e daí uma moça começa a cantar uma música, que é Your Love, do Ennio Morricone. Na hora que ele ouve essa música, ele, ele lembra da primeira namorada dele, do primeiro amor, lá dos 12 anos, né, lá no passado. E daí ele começa a chorar na apresentação, ele começa a entender mas por que está acontecendo, o que é isso, né? E ele já começa a projetar nessa moça, né? Ele tinha 20 e poucos anos, que era bem parecida com a menina, começa a projetar todos aqueles sentimentos reprimidos que não levou adiante nessa moça. Por coincidência, ela começa a trabalhar como estagiária no jornal, e daí ele começa aquele flerte, aquela abordagem na menina, né? Mas ele tá fazendo uma projeção o tempo todo. E daí, nesse processo, os antigos relacionamentos que ele teve começam a aparecer na vida dele. Ele começa a se reencontrar, e daí ele vai fechando os ciclos amorosos que ficaram abertos pelo caminho. Até que no final ele cai a ficha, ele entende o que está acontecendo, né? Ele percebe que era tudo relacionado ainda à primeira paixão lá, que ficou em aberto, que levou adiante, e isso o prendeu emocionalmente. Então a história é isso. É bem legal. E também está na Amazon. Como o Fruto. Esse não tá, você está só no site da editora Pedregulho. Então quem quiser adquirir tem que entrar no. Você tem o site aí para passar para a gente? Acho que é editorapedregulho.com.br. Só procurar a editora Pedregulho que vai encontrar. Uhum. E como você chegou como foi o processo da escolha dessa editora para trabalhar com você, o Gilberto? Então, esse livro, eu participei, eu faço muito curso com Carreira Literária, né, que é da editora 8,5, que é por onde eu publiquei o Carioba, né, e eu participei de um pitching que eles organizaram, né, de um curso de escritor profissional, e eu seria para você vencer o pitching. E o prêmio seria a publicação, né, a leitura, se elas gostassem, né, a publicação. Daí eu fiquei aguardando, já passou, mas a editora, as meninas tiveram as nenês, né, o processo, depois da pandemia, elas não conseguiram encaixar na programação a obra, né, eles reduziram os números que publicaram na época, e daí a própria Flávia falou, procura outra editora menor para você não perder a publicação, tudo, né. E daí eu estava fazendo uma mentoria com a Ronise Aline, e uma das escritoras, ela tinha acabado de lançar um livro para a editora Pedregulho. Ela falou, manda para o livro para eles, eles estão com uma submissão aberta, né? Quem sabe? Daí enviei, eles gostaram. Daí saiu a publicação, ano passado. Foi assim. E você ainda continua, né, fazendo os cursos? Eu fiz um curso com as meninas também. Fez? Eu fiz. Elas são ótimas, né? Adoro elas, né? Aí como que chama que elas fazem de quinta-feira no Instagram? O Desafio Caratapa? Desafio Caratapa? Adoro as terças e quintas, Eu estou fazendo a mentoria do escritor profissional com elas. Curso de 1 ano. Está sendo muito bom. Você está gostando? Estou gostando. Vale muito a pena. Um curso completo, assim, de formação do escritor, né? Para divulgação, para
a gente vai passar por outro pitch também, para ver se consegue uma editora maior, né? Nossa oportunidade, vai ter vários editoras maiores vão estar participando. Então está todo mundo empolgado para ver se consegue, né? E você, Uma você oportunidade. tocou num ponto agora também que é muito importante falar para os escritores e autores que nos acompanham, que é o processo da divulgação do livro, né? Porque a Uhum. gente escreve o livro, publica, e aí? Né? Conta a sua experiência nesse processo de divulgação das suas obras. É. Então, até um dos motivos que eu parei de escrever lá em 1987 foi isso, que eu publiquei. Daí, como que fazia, né? Ainda mais naquela época, não tinha Instagram, não tinha internet, né? Como fazer para divulgar? E daí tinha divulgação americana, ia, às vezes ia numa livraria, ia numa porta de uma escola, ficava lá, não vendia nada, ou vendia, se bem que vendia bastante aquele livro lá. Acho que foi mais de 700, eu acho que foi muito bom. Se eu conseguisse vender o Cariol 700, o Cariol estava ótimo. Mas, mas, mas daí eu desanimei, falei, que dificuldade, muito difícil, né? Daí quando publiquei os livros, né? A Flávia sempre falou, agora o escritor tem que, não vai contar só com a editora para divulgação, embora a editora, a 8 ela divulga bastante, né? Contratou parceiras, né? De influenciadoras, tá sempre fazendo anúncios, tudo, né? Mas a gente tá indo atrás. Então eu tô, por exemplo, com você, né? A live que a gente tá fazendo, né? Procurando essas oportunidades. Estou enviando para vários influenciadores, estão divulgando o livro, todos têm dado pareceres favoráveis, estão gostando. Contratei uma assessoria literária, né, da EMEI Assessoria, me recomendo muito, que está organizando o meu Instagram, para tentar ficar mais profissional, uma coisa, né, mais apresentável, né, para os leitores. Então eu estou investindo bastante para ver se dá certo. E aí nós chegamos no Carioba. Que agora vamos falar um pouquinho dele, que você fala para a gente que é uma ficção histórica, né? Isso. Uhum. E então, pelo que eu já entendi, ele se passa tipo uma vila, né? Onde se desenvolvia uma indústria têxtil. Isso. Quem são os personagens dessa trama? Então, Carioba surgiu, era um bairro, uma vila muito avançada para a época. Foi, iniciou pelos Miller, né? Era uma família de alemães que compraram a fábrica, foi quem do leilão, que a fábrica existia desde 1875, depois ela faliu, daí ele comprou no leilão com a intenção de reformar a fábrica e revender, mas ele gostou tanto da região que ele acabou fixando moradia lá em Carioba. E a vila já estava se formando com o antigo proprietário, daí ele estruturou toda a vila, construiu casas, né? Fez tudo nos moldes europeus, né, alemães. Naquela época a visão social-democrata imperava bastante, né? Então, com aquela ideia de fazer uma vila com todas as condições, os recursos para que o operário se fixasse na vila, né? E tivesse tudo a seu dispor para ele poder trabalhar e ter a melhor qualidade de vida possível ali. Então, ali tinha cinema, tinha esportes, tinha sociedade de multissocorro, escola, né? Então, lugar para praticar esportes, natação, futebol, tudo na vila, farmácia, tinha tudo ali. Não cobrava nada das casas, né? Para quem trabalhava, tinha água encanada, luz elétrica. Primeiro asfalto do Brasil foi em Carioba. Então, progresso muito grande, usina hidrelétrica que ele fez ali, que Carioba ficava perto, entre dois rios, né? O Rio Piracicaba, que surge, que ele começa em Americana, se forma ali, mais o Rio Quilombo. E assim vai a fábrica, isso foi até 1940, quando estourou a guerra, né? Em 1920, o fundador ele falece, o filho assume, né? É o Hermann Miller e os Hans Miller, os filhos. Daí, com a Segunda Guerra Mundial, os alemães passaram a ter muita perseguição no Brasil, né? Quem era proprietário podia ter mais empresa no seu nome, né? O clube de futebol teve que mudar de nome, tem tudo aquilo. E daí eles tiveram que sair
e deixaram para os funcionários, alguns funcionários administrativos, tomar conta da fábrica. Depois, 4 anos depois, ela é vendida para a família Abdala, que são os libaneses, que na época era o maior grupo industrial do Brasil, e eles ficam mais 30 anos com a fábrica até 76, quando a fábrica fecha e a vila toda é destruída. Mas durante todas, mas os moradores de Carioba, eles lembram lá do bairro com muito saudosismo, que Americana é muito forte, né? O sentimento de saudade, de paixão, muitas histórias, muitas famílias, né, que surgiram ali. Americana cresceu a partir de Carioba, a vocação têxtil americana. Americana chegou a ser conhecida como a princesa tecelã, não sei se você já ouviu falar. Chegou a ser o maior centro têxtil da América Latina, que é americana, e tudo a partir dessa fábrica que tinha em Carioba. E existem muitos, assim, relatos, né, no YouTube, documentários, muita tradição oral falando de Carioba. Então, quando eu pensei em contar a história de Carioba, eu pensei assim, na escolha dos narradores, né, do narrador, pensei, como que vai ser o narrador? Daí, por causa dessa tradição oral, eu pensei, acho que eu vou fazer um narrador testemunha, alguém que está testemunhando o que está acontecendo. Daí a cabeça começa a viajar, daí eu pensei em 4 bebês, surgiu, não sei como surgiu essa ideia de 4 bebês, né? O Beppe, Fortunata, Carmélia e Diogo, que seriam abandonados na porta da igreja. Isso em 1908. Em 1908 não existia igreja ainda, no livro eu permiti que existisse, né? A igreja só veio acontecer em 1927. Mas eu coloquei em 1908 a tenda da igreja, e daí a família, eu coloquei família Donner, né? Porque a gente está criando muita coisa, não é só o relato estrito, né? Então, troquei os nomes. Daí eles são adotados, 2 pela família Donner e 2 ficam pela cidade, um no convento e outro foi adotado pela igreja presbiteriana, que já existia americana na época. Porque a americana foi fundada pelos americanos também, né? Então a igreja luterana, presbiteriana era muito forte naquele ano, naquela época ali. Daí, a partir desses 4 bebês, né? Como a fábrica, ela deixou dos alemães, passou para os funcionários, depois para os habitantes, eu pensei que esses 4 crescendo e passando, às vezes, algumas rejeições, algumas situações, de querer tomar a fábrica dos Donner. Para fazer uma analogia com o que aconteceu na história. Então é assim que surgiram os personagens, esses 4, que eles vão influenciar o casal romântico da história, que é Domênico e Loreta. Domênico que trabalhava no escritório da fábrica e Loreta que trabalhava na espoladeira. E a partir eles vão influenciando esse casal, vão influenciando esses 2 personagens para conseguir aquilo que eles querem, que é tomar a fábrica da família dona de Carioba, que é um paralelo ao que aconteceu na história, assim, mais ou menos. Por isso que eu chamo ficção histórica, não romance histórico, né? Porque eu dei um pouco mais de liberdade, né, para construir as cenas, para dar espaço aqui às lendas, às fofocas também, aquilo que não está documentado, mas que transita assim no dia a dia, né, dos antigos cariobenses, do que eles falam. O pessoal, eu não estava vendo aqui pessoal, vou pedir desculpa. Você está vendo aí, Gilberto? O pessoal está comentando, mas os meus comentários estavam travados. Ó, o pessoal tá falando Tô vendo história. seu pessoal aqui, a Cássia, a Nina, pessoal da Câmara. Ó, história interessante. O pessoal tá curioso pelo Carioba. Ó, eu tô tendo que mexer aqui. O Gilberto, fala para mim, nesses 3 filhos aí, tem o preferido? O preferido é o último? Ou conta qual é o preferido aí? Eu gosto mesmo do fruto disso tudo, foi o primeiro, né? Carioba tá sendo preferido agora, né? Eu acho que os personagens estão muito bem construídos, acho que ficou uma história bem legal. Porque, além de contar a própria história de Carioba, né, a história de Americana, que eu pretendo escrever, tem a história dos personagens também. Cada um deles com seus problemas, com suas angústias, né, um diferente do outro. E a história deles também está sendo bem cativante, paralelamente ao que acontece com a história verdadeira de Carioba, né, toda a transição. Os personagens transitam, né, tem cena no cinema, tem cenas na igreja, tem cenas na fábrica, na sociedade de muito socorro, tem na escola.
Então tem a competição esportiva, então eles passam por tudo que acontecia em Carioba, mas tem a sua própria história, né? Seu próprio arco, seus próprios dramas, né? Que eles que desenvolvem nesse livro. E pretendo Eu escrever o segundo, já escrevi, e pretendo escrever o terceiro ainda. que você disse que é a trilogia, né? Que esse é o É primeiro uma trilogia. o primeiro da trilogia. Eu fico aqui imaginando, ao ler Carioba, a gente vai ter a vontade de conhecer a Americana, de ir nos lugares que É, você relata então, e a importância que isso traz para o turismo da cidade, né? Como que a Americana tem recebido Carioba? Eles têm essa visão dessa importância que a literatura traz, né, do escritor de colocar a cidade, né, em uma obra tão interessante como a sua e trazer toda essa importância econômica que gera para um município. então, a Americana nunca tratou bem o seu patrimônio histórico, né? Infelizmente. Carioba hoje está abandonada, né? Deixaram de ser praticamente destruída, né? O cinema foi demolido, as casas foram todas destruídas. O que sobreviveu foram os salões, lá embaixo, perto do rio. Hoje até pegou fogo uns 2 anos atrás, alguns salões, né? Que até hoje tem fábricas trabalhando lá, tecelagens, pequenas tecelagens. Sobreviveu o casarão Herman Miller sobreviveu, que está em processo de restauração, pelo menos isso. Sobreviveu a igreja São, de São João Batista está funcionando normalmente, né? E aí tinha a escola, mas também foi detonada, e a casa, que era a Casa Multissocorro, que hoje virou uma casa do conto. Então tem alguns prédios que sobraram, né? E sempre tem aquela intenção de criar aquilo um parque turístico, né? Daria para fazer um parque turístico muito bacana ali. Mas tem ficado assim, aquele sonho, nós vamos fazer, e vai ficando para trás. Mas eu acho que a tendência tem projetos de fazer um centro de passeio pelos salões, quando restaurar o casarão. Eu acredito que pode ser que se recupere. Se o livro puder contribuir para isso, seria bem legal para isso, né? Até Se por isso que tiver surgiu a história, para tentar resgatar pelo menos a memória, né? Deixar a memória impressa. tiver alguém aí de Americana com a gente, fala aí o que você acha, né, de Uhum. restaurar esse centro histórico, né, de reviver isso na cidade. Eu acho que muitos iam É. gostar. E os leitores tanto que os que leram lá o seu primeiro livro, que você já citou, né? Uhum. A, a Carioba lá, quanto lendo agora o livro Carioba, vão querer visitar, né? A É. literatura, ela tem esse poder de fazer as pessoas quererem ir até onde ocorreu, até onde É. o Interessante. escreveu. Que apesar de ser uma, escola, uma ficção, né, Gilberto? É uma ficção, mas que se passa no interior de São Paulo, Uhum. num lugar real, né? Numa É real. cidade, né? Então tem esse poder, né? De Só trazer e de de visitar gerar. Carioba lá, né? É. Só de visitar o local, mesmo ele estando decadente, a pessoa já vai sentir que tem uma magia lá, tem uma energia, parece que tem personagens ali. Eu lembro quando eu tive a ideia, eu estava lá no frente do casarão não, do Herman Miller, quando ainda era aberto a visitação, e estava ao cair da tarde, assim, o vento, né, por causa do rio, das árvores, cair à noite, se prestasse atenção, eu percebi, pô, tem muito personagem aqui, tem muita história aqui, é só captar, né? E daí, se você deixar a imaginação, a sensibilidade, né, aberta, você percebe que tem muita coisa para contar sobre Carioba ali. Aconteceu muitas histórias, muitas lendas, né, muita história de luta, né, dos trabalhadores, muitas famílias, né. Porque tem a migração italiana, no Brasil passa muito por Carioba, a migração alemã também, e a Americana teve muitas famílias italianas que eles vieram para cá, quando substituiu a mão de obra escravizada, porque tinham, para cima de Carioba tinha a fazenda Salto Grande,
Tem o Casarão, Salto Grande, que até o José de Alencar escreveu um livro, Tio. Se alguém ouviu falar o livro Tio, T-I-L, ele fala do Casarão de Salto Grande, que era em Americana, esse casarão. Lá em 1700 e alguma coisa. Que tinha os escravos. E depois, só que os escravos não foram, os escravizados não foram para Carioba, embora construíram muita coisa lá, mas não ficaram em Carioba. Então, uma das minhas personagens, que é a Fortunata, o papel dela é tentar entender onde eles foram, porque eles não estavam em Carioba, pelo menos na primeira parte, até 1940, quando os alemães dominavam ali. Eram os donos que ali era como se fosse como é que fala? Um condomínio privado. Tinha que ter uma cancela para entrar, né? Tinha que ter autorização. É como se fosse um condomínio fechado, Carioba. Porque tudo era dono, tinha um dono só para tudo aquilo, da fábrica e de toda a vila. Era o mesmo proprietário. Ó, olha como assim, a gente tocou num ponto, ó, o pessoal aqui concordou, ó, né, Uhum. de restaurar É. isso, né, uma conexão do livro com a cidade, ó. A Edna colocou, seria excelente. A Nana falou, estou doida para conhecer a Americana pessoalmente. Olha. A Nina mora em Americana há 28 anos e o livro desperta a vontade de se aprofundar na história da cidade. É isso que eu estava falando, Nina. Né? A gente pega o livro, a gente lê o livro e aqui faz a gente querer pegar o carro ou o ônibus e ir lá conhecer de perto aquilo que o escritor retratou. A Nana, quero passear pelas ruas que a Mauri percorreu em busca da sua história. E quero conhecer a vila de Carioba, onde coisas incríveis aconteceram. É sentir o que você escreveu, é sentir na pele percorrendo ali pelas ruas, né? Isso é muito gostoso. Despertar isso nas pessoas, né? Hoje e voltando lá, você falou que lá no começo você escrevia crônicas e poesias? Sim. Até tem uma antologia também que chama Grená, eu reuni minhas poesias lá na época, né? De adolescente, né? Que se apaixonava com muita facilidade, então era fácil fazer poesia, né? Então, crônica, sempre escrevi crônica, muita sátira política, eu fazia. Hoje estou procurando, eu publico minhas crônicas no meu blog do Hackman, e também na minha newsletter do Substack. Estou sempre, cada 15 dias, eu publico uma crônica ali, tentando falar sobre a vida mesmo, as relações humanas, né, os sentimentos das pessoas. Eu procuro tentar captar com uma certa sensibilidade essas situações que envolvem a gente, né, que desperta às vezes, um interesse, um sentimento, uma questão, né? Então eu quero futuramente construir um mosaico dessas crônicas, fazer um livro também. Mas estou agora, experimentalmente, estou publicando crônicas nesse sentido. Não mais sátira política, mas crônicas mesmo da vida humana. Que você observa, está colocando. Repete o blog para a gente poder te acompanhar no blog e na newsletter. É www.blogdohackman.com. Se entrar no meu perfil, vai ter lá no Linktree todos os links para ele. Para o blog, para a newsletter. Então, pessoal, vamos entrar lá no Instagram e o Instagram já vai nos direcionar, né, tanto para o blog quanto para a newsletter, né? Isso. E tem alguma poesia que você lembre que possa falar para a gente? Tem alguma? Eu te peguei de surpresa. Aqui, a Cássia falou verdade, a Aline. Eu estou tentando achar onde que está o comentário da Aline. Para ver o que a Aline... Mas não achei. O que será que a Aline falou? A Nana está aqui. Mora americana há 28 anos. Ela o livro desperta a vontade de se aprofundar na história da cidade. A Cássia falou a verdade. É isso aí. A Nina Aline. Agora achei quem que é a Aline. Sou a Nina. É isso. Tem alguma Elas aí trabalham ou não? comigo. Poesia? É. Ah, deixa eu ver.
Puxa, a memória, coisa de 40 anos atrás, né? Isso, Eu tenho olha, uma poesia que chamava, tem uma poesia que chama Flores e Estrelas, deixa eu ver se eu lembro. Que fala assim: se de toda a cidade suas flores e cores roubasse para uma certa beldade, acho que sem vaidade, ela calores e beijinhos me daria à vontade. Se eu fosse astronauta e fosse ao espaço, acho que lá seria ainda mais peralta, pois a falta das estrelas, os compassos dariam aqui embaixo em voz alta. As estrelas roubaram as estrelas do céu, e que Tedel seria sem tê-las e sem vê-las, a não ser no papel. Mas o amor dos meus amores não iria perdê-las, senhores, pois delas seriam todas as flores e estrelas. olha Assim, mais ou aí. menos assim, o finalzinho é um pouquinho diferente, eu acho que é isso aí. E aí, pessoal, coloca aí no comentário, gostaram da poesia? Eu adoro poesia. Passaram bastante poetas aqui, ó, batendo No palma, meu blog pessoal. tem, no meu blog tem algumas poesias lá. Tem poesias, tem crônicas, tem contos. No blog vai ter. Deve estar lá. É isso aí. É Podia abrir o computador aqui e ver mais alguma. literatura que aquece a alma, que tira a gente da idade, faz a gente viajar por caminhos mais bonitos e, e nos inspiram para continuar a vida, né? A arte nos faz fugir um pouquinho da realidade, né? Essa é a É. função da arte, tornar a vida mais bela, Uhum. né? E hoje eu te acompanhei e vi a sua participação na Bienal. Conta Certo. pra gente a sua experiência. Você foi lá, né? Conta pra gente a sua experiência, se é a primeira, se você já visitou, já foi como visitante, já foi também como autor. Conta pra gente a sua É, experiência com a Bienal. eu fui como visitante, mas dessa vez também com obra publicada, né? E então foi legal, porque a gente já entra nos estandes das editoras com um olhar do escritor, do autor, né? Não do leitor que vai ter. Então você já começa a ver quais são os títulos que estão sendo publicados, tenta fazer um contato com alguns editores, né? Daí assim, vi muito autor nacional publicando, fazendo lançamento, uma coisa maravilhosa, né, acontecendo. Conheci a Paola de perto, por entregar um livro para ela, né? A Frine, lá da Arqueiro também. Então, teve momentos bem interessantes ali. Encontrei com uma pessoa que leu Carioba nos corredores, né? Eu, Ele me parou, pô, eu li seu livro, que coincidência, que foi bacana, foi bem bacana. ele te reconheceu. E foi assim, reconheceu lá no meio, meio da multidão lá. Bem que ele é grandão, foi fácil me ver ali, né? O Pedro. Que legal. Foi bem legal. E Encontrei a Renata Sturm também, da Maquinaria, que é uma pessoa que me ajudou muito a publicar o Seria para Você, que ela fez uma análise do book Proposal, que eu estava pensando em desistir. Ele falou, não, a história é boa, publica. Eu falei, eu só não vou publicar porque a minha editora não publica autores estreantes, né? Eu falei, só publico gente fera mesmo, consagrado, né? uhum. Mas ele me incentivou muito, eu mandei o livro para ela, o Carioba também entreguei para ela, né? Tive essa oportunidade. Então, esses contatos são importantes, né? Porque, quem sabe, são sementinhas, né? Vai fazendo nossa rede de network, né? Isso é importante. Para todo escritor estar fazendo isso. Vai fazendo a teia de conhecimento, né? É Uhum. importante estar, Isso. né, legal, eu Uhum. trocar, pedir para ler. Então, você falou que desculpa, fugiu da memória aqui o nome da última que você disse, que você enviou para ela o seu primeiro livro. Você encontrou ela A lá? última pessoa foi a Renata Stern, da Maquinaria Editorial. E ela analisou o book proposal do Seria para Você. Daí depois eu mandei o livro para ela quando foi publicado, né? Ela ficou muito contente que eu consegui a publicação. E agora depois entreguei o Carioba também para ela, porque ela gosta bastante de romance histórico, falou que quem sabe vai ler também. Seria bom. E, e você tem essa rede de apoiadores literários que leem antes de você publicar, te dá um feedback. Você tem essa forma de trabalho? Eu tenho um grupo do pessoal da Ronin, na editora Ronin, editora pequena, que
criou uma galera bem legal, que até hoje o grupo está junto, a gente troca uma ideia, até o Pedro que eu cruzei, ele era da Unim também do grupo. Ninguém se conhece pessoalmente, né? Que escritores, vários, todos iniciantes também, de várias partes do Brasil. E mais pelos cursos da carreira literária também a gente acaba fazendo bastante contato, né? Com todo mundo se ajuda, né? Nos cursos da mentoria. A gente está sempre lendo as obras, lendo crônicas, lendo textos dos livros, o pessoal comentando. Então, essa troca de experiência é muito importante para a gente ter uma opinião sincera do que precisa melhorar, do que se está bom, se não está, né? Então, isso ajuda bastante. É isso. E como que está o processo de escrita? Você já começou a escrever a continuação, a segunda parte da trilogia? Está na mente ainda? Como que está o processo de escrita da continuidade da trilogia? A segunda parte já está escrita, que vai de 1940 a 44. Já escrevi. Preciso fazer uma revisão, mas não sei se vou mudar muita coisa, não. Vou fazer uma revisão. E daí estou aguardando essa roda de pitch no final do ano, da mentoria que estou fazendo, para apresentar para outras editoras. Mas provavelmente vai continuar com a editora 8,5, eu imagino. Que já publicou o primeiro, né? Acho que já publicou o segundo também. Imagino eu. Se tudo der certo, pro ano que vem deve sair a continuação, a segunda parte. Que é uma segunda história, que é o segundo período histórico de Carioba. Quando, na transição entre os alemães e a família Abdalik. Depois, a terceira parte, estou começando a fazer a pesquisa. E Carioba tem bastante também documentos, né, históricos, bastante historiadores que escreveram sobre Carioba, né? Mas são documentos históricos, não são romances. Então eu pego esses documentos e vou pensando como o personagem ele vai vivenciar, né, todos os acontecimentos históricos que aconteceram e dá para criar a minha história em cima disso que realmente aconteceu. Só que a terceira parte é bem mais complicada, porque vai envolver a época da ditadura militar, muita greve, o final do período de Getúlio Vargas, né, e toda a destruição de Carioca que levou a isso. Então, estou ainda aí que estou estruturando a história ainda, como é que eu vou fazer. E já tem bastante gente para entrevistar também, para conhecer, porque dos anos 20, 30, não se encontra quase mais ninguém, mas já dos anos 50, 60, tem muita gente que tem muita coisa para contar, né? E minha ideia também é contar a partir do olhar do morador, né? A história a partir de quem viveu, de quem vivenciou, do operário, do trabalhador, do tecelão, da dona de casa, contar a partir dele. Por isso que meus personagens, eles são moradores de Carioba, né? Que estão contando a história, não é? Do olhar de cima para baixo, sim, de quem percorreu, de quem viveu a história. Essa é a ideia. Esse processo de pesquisa, de se poder conversar diretamente com quem passou, né, de quem viveu todo o contexto, é muito enriquecedor, né? Porque, assim, dependendo da história que a gente escrever, o escritor ele pesquisa ele se baseia em outros livros, né? Pesquisa na internet. Você não, aí americana tá o seu campo de pesquisa. Então deve ser muito bastante doido. legal. Gostei. E conta pra gente, Gilberto, assim, qual escritor que te inspira? Tem algum escritor que você gosta muito, você despertou em você a vontade de escrever, ou se você já gostava, te inspirou a ser melhor? Fala pra gente. Cara, sempre gostei muito de Machado de Assis, né? Dom Casmurro sempre foi o livro da vida, assim, a forma como ele escreve, a ironia, né? E Gabriel Garcia Marques também que influenciou muito. Até eu falo assim que, assim como Gabriel Garcia Marques tinha Macondo, né? Eu tenho o Carioba aqui para contar, né? Minha vilinha aqui. Também do Zafon, que faleceu recentemente, fez A Sombra do Vento, né? O Jogo do Anjo, aquela forma de escrever, né? Ele escreve a história, também vai lançando prosa poética no meio, né? Que é bem legal. São esses autores. O Haruki Murakami também eu gosto bastante. Então, esses autores, esses escritores aí. Godfrey Outland também, que são romances históricos, né? A saga Outlander. E assim vai.
Nossa, adoro. Uhum. Nossa, como que. Eu já li Nossa, eu todos os adoro. livros. Estou lendo o último, estou lendo, tá meio devagar, mas já li todos os outros livros também. E fala para mim, para o Gilberto, livro físico ou e-book? Eu gosto mais do físico. Uhum. Eu também, eu gosto de pegar, de ter ele na estante, de manusear, gosto do cheirinho do papel, Uhum. mas o digital veio também para ficar, né? O Bem, Kindle, e a gente tem que a acompanhar, minha né? esposa, ela devora o Kindle dela, lê um livro por semana, ali, até mais, né? Onde vai, leva o Ah, Kindle. né? É mais É, prático, né? Às vezes a gente, né? tem quantos livros você tem dentro do Kindle, né? Uhum. E tem que acompanhar essa modernidade, né? E está aberto Isso para mesmo. isso. Todos os seus a gente encontra em e-book também ou apenas em físico? Eu acho que tem um que você falou que é só físico, né? É. Em e-book só o Carioba. O, o Fruto do Futuro tem na Amazon, mas é só físico. E eu seria para você só na editora Pedregulho que tem. Ou, Uhum. ou comigo, se alguém quiser me chamar no privado, né? A gente pode conversar, eu envio pelo correio. Eu tenho alguns exemplares comigo ainda. Ah, eu Pode vou, ser, eu mas em e-book só o Carioba. E também tem no Kindle Unlimited. Para quem assina, fica bem mais fácil ainda. Ô Gilberto, e fala para mim como que é, se você vive de literatura, você tem uma outra profissão junto, conta pra gente como que é isso. Eu sou funcionário da Câmara Municipal de Americana, já faz bastante tempo, essa é a minha fonte de renda. Dos livros, estou conseguindo fazer uma renda para poder pagar as publicidades. Isso está se pagando, assim, vou comprar mais livros para poder a diretora dar desconto, daí com a venda estou conseguindo fazer caixa com isso, Uhum. sem eu mexer no meu orçamento. A única coisa que estou conseguindo é isso, mas ganhar dinheiro ainda não, né? Vamos ver. Mas A gente olha, fala aí pra gente, porque, gente, eu fiquei. Primeiro eu quero te dar os parabéns. Eu fiquei obrigado. apaixonada. Eu tô olhando aqui o nome dos outros dois, que eu já estava apaixonada pelo Carioba, mas eu me apaixonei pelos outros dois, principalmente por Uhum. esse seu primeiro aqui. Eu vou ter que entrar no Amazon e pedir o meu, que eu já quero ler para. Porque falou de. Bom, eu adoro, né? Então, eu sou. Gente, entrem lá, peçam os 3 livros, porque daqui a pouco já vem mais 2, não é isso, Gilberto? E Vem mais dois, quem sabe. aí você E ler já eu vai. seria para você também, você vai gostar. Seria para você. Não divulguei muito, mas tá muito bom também. Eu vou ler Uma história de depois. amor, Vamos repetir para eles os 3 nomes, porque entrou bastante pessoas depois. Repete para mim, por favor, o nome dos seus 3 livros já publicados. Então, esse aqui é o fruto disso tudo. É também uma ficção histórica. Se passa no período da saída da ditadura militar para o processo de democratização, em 1985. Da Direta Já, Lícero Tancredo Neves, aquela coisa toda. Ele está na Amazon. É só procurar lá o fruto disso tudo, Gilberto Hackman, vai aparecer. Livro físico. Tem o Seria para Você, que é uma autoficção, né? Autodescoberta, cura emocional, ficção de cura, bem interessante. Está na editora Pedregulho. Procura a editora Pedregulho que vai localizar. E o Carioba, que é o primeiro de uma série, Carioba, as Tramas do Algodão. Esse está na Amazon, livro físico, e-book e também no Kindle Unlimited, para quem quiser. Então, até de graça dá para ler. Olha, eu adoro ficção histórica, mas esse seu segundo, que fala da cura emocional, tão atual, É, né? Depois da pandemia aí, eu acho não, né? A gente tem certeza, todo mundo ficou abalado emocionalmente,
e a gente precisa se autoconhecer. E Uhum. ouvindo essa história, né, do personagem, ao ouvir uma música e se conhecendo e resgatando os motivos de muitas coisas pelo qual ele passou, somente com os relacionamentos, me identifiquei. Eu tenho certeza que os leitores também se identificaram e despertou ainda mais a vontade de ler. Eu quero Uhum. te meu muito obrigado por ter aceito o meu convite, de estar aqui comigo essa noite, de dividir, É, de se que apresentar agradeço. e apresentar as suas obras para os leitores do Para Ler e Amar. Obrigada, viu, Gilberto? Obrigado a você, Milena, né, pelo espaço, né? Sucesso para você, para o seu blog, para o seu site, né? Seu perfil. Você é muito simpática e que deu oportunidade a muitos escritores também, muitos artistas, né? Que a gente está precisando. É muito bom, muito obrigado. Estamos aí de mãos dadas, né, um com os outros. Vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. E agora, o nosso primeiro contato, agora a gente não vamos se largar mais, né? Um escritor Isso mesmo. aí vai apoiando o outro. E depois que eu ler os outros, eu já te mando mensagem para te falar que eu Ah, terminei as por leituras. favor. Ah, vou ficar muito contente. Então tá bom. Pessoal, eu conversei com o Gilberto Hackman e espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ir até o Instagram dele e pedir os 3 livros, porque daqui a pouco já tem mais 2. Para quem não conseguiu assistir todo o nosso bate-papo, lembrando que a live ela fica gravada aqui no Instagram, vai estar no Instagram também do Gilberto, e na sexta-feira vai estar também no YouTube. A gente espera que vocês vão até lá também para assistir o bate-papo completo, tá bom? Boa noite. Tchau, Gilberto. Um Tchau, grande abraço. tchau, muito obrigado. Boa noite. Até Tchau. mais.